tarde, meus amigos do Universo Júris, pessoal aqui presente. Vamos lá. Teve o simulado, né? Depois vamos resolver as questões de direito administrativo do simulado, viu, pessoal? Hoje nós vamos seguir o caminho que nós estamos percorrendo. Nós estamos estudando intervenção do Estado na propriedade e começamos a falar da forma mais importante de intervenção do Estado na propriedade, que é a desapropriação. Bem, pessoal, existem três formas. Veja, nós vimos, né, que tem a matriz constitucional, que está aí na tela de vocês, né? Então a Constituição diz, olha, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade pública, que é uma situação de emergência, né? Utilidade pública, que já não tem tanta emergência, nós falamos disso na aula passada, né? Os pressupostos para desapropriação. Ou interesse social, que é quando o poder público desapropria e oferece esse bem para a população, para, por exemplo, um conjunto habitacional para pessoas carentes, né? Então, a desapropriação, por exemplo, por necessidade pública. Você está numa pandemia, uma situação de emergência e morrendo gente. O poder público desapropria um bem para fazer um hospital de campanha. É uma emergência. Utilidade pública, não tem tanta pressa. Você vai fazer uma escola, vai construir uma estrada, um açude, né? O DENOX faz muita desapropriação para construir açude. Fazia, né? Fazia. Agora o DENOX, pessoal, é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Ele cuida dos açudes aqui da região. É uma autarquia federal. Eu advogo para o DENOX porque sou procurador federal. E meu pai trabalhou no DENOX, então é uma autarquia com quem eu tenho um carinho especial e que está sendo destruída, né? O DENOX quase não existe mais, Olha, então, veja, então o DENOX desapropriar um açude, desapropriar um terreno para construir um açude, é utilidade pública. Porque você não precisa fazer agora a desapropriação, você pode fazer amanhã, mês que vem. Isso é utilidade pública. Interesse social, o poder público desapropria e oferece esse bem para a população. Tá? Bem, a indenização na desapropriação ela tem que ser justa, porque o bem tem que ser... o poder público tem que pagar pelo bem que está sendo desapropriado de maneira... o preço de mercado, né? Tem que pagar o preço de mercado. Tem que ser prévia antes da consumação da desapropriação, né? Ou seja, antes de o poder público tomar o bem do proprietário, a indenização tem que ser assim e tem que ser em dinheiro. Acontece, meus amigos, que essa indenização justa, prévia e em dinheiro é a regra. É a regra. Porque existem três casos específicos de desapropriação na Constituição que a indenização não é prévia, justa e em dinheiro. São três casos específicos que nós vamos conhecê-los a partir de agora. Ó. São três previsões específicas de desapropriação que tem na Constituição. Vamos lá. Foi justamente aqui que nós tínhamos parado. A primeira previsão específica, pessoal, é sobre a chamada desapropriação urbanística. Essa desapropriação é uma sanção para o proprietário de terrenos urbanos, por isso que o nome é urbanística, né? Que abandona o seu terreno, que deixa o seu terreno sujo, né? Aí o poder público que não constrói quando deve construir, então o poder público pode desapropriar o bem nessas condições. Né? O que acontece? O poder público diz, olha, você tem que fazer o adequado aproveitamento do solo. Né? Isso aí, o direito municipal é que trata aprofundadamente disso. Né? O poder público pode exigir que você limpe o seu terreno, que você construa no seu terreno, que você parcele o seu terreno, né? Divida-o em lotes, inclusive para permitir o acesso, a construção de ruas, né? O sistema viário, para permitir a realização do sistema viário. Então o poder público ele pode obrigar você a fazer alguma coisa no seu imóvel para promover o adequado aproveitamento da propriedade, porque a propriedade tem uma função social, né? A função social da propriedade urbana é justamente esse adequado aproveitamento. E é detalhado isso no plano diretor que cada município tem. Cada município tem um plano diretor. Pois bem, se você desobedecer o poder público pode fazer isso compulsoriamente. Por exemplo, é para você limpar o seu terreno, você não limpa, o poder público pode fazer isso compulsoriamente, ir lá e limpar. Mas ele pode também aplicar o IPTU progressivo no tempo. Então ele aumenta a alíquota do seu IPTU. Até um limite, aqui em Sobral vai até 5%. Eu acho que o Estatuto da Cidade só permite até 5%.
Mas enfim, isso aí já é, o aprofundamento disso aqui é direito municipal, né? O que acontece? Se não adiantou nada o aumento do IPTU, olha, o poder público mandou você limpar o seu terreno, você não limpou. O poder público aumentou o IPTU progressivamente no tempo. O IPTU, que era 0,5%, virou 1%. No outro ano virou 1,5%. Depois 2, 3, 2,5%, 3, 3,5%, 4, 4,5%, chegou em 5%, o seu IPTU do seu terreno aumentando. E mesmo assim você não obedeceu o município. Seu terreno está lá cheio de lixo. Pronto, se acontecer isso, o município pode desapropriar o seu terreno. Tá? Desapropriar a sua propriedade. E aí é uma coisa importantíssima nessa desapropriação. Essa desapropriação urbanística, só quem faz é o município. O Estado não faz, a União não faz. Tá? Essa indenização aqui não é justa, nem prévia, nem em dinheiro. Por quê? Ela é paga mediante títulos da dívida pública, então não é em dinheiro e não é justa. Né? Não é justa. Por quê? Porque você demora para receber isso aqui. Esses títulos da dívida pública eles vão se transformar em dinheiro ao longo de 10 anos. Ao longo de 10 anos. Porque você vai resgatar esses títulos em 10 prestações anuais. Né? Em 10 prestações anuais. Então você vai demorar a receber essa indenização por completo. Por isso que essa indenização não é prévia, nem é justa e nem é em dinheiro. Tá? Então essa é a primeira previsão específica. Vamos para a segunda? A segunda é a desapropriação rural. Essa desapropriação rural ela é para fins de reforma agrária, prevista nesse artigo 184 da Constituição. Então, o que acontece? É uma desapropriação por interesse social. Por quê? Porque o poder público toma o bem de você e oferece para a população. Só que é uma desapropriação por interesse social com uma finalidade específica, né? Que é fazer a reforma agrária. Promover a reforma agrária. Então, os imóveis rurais que não estejam cumprindo a sua função social podem ser desapropriados. Mas aí, pessoal, essa desapropriação ela só se aplica para a grande propriedade rural. O que é a grande propriedade rural? É a propriedade acima de 15 módulos fiscais. É muita coisa. Sabe quanto? Módulo fiscal, exatamente. Sabe quanto é o módulo fiscal em Sobral? Na maioria dos municípios da nossa região, o módulo fiscal é de 50 hectares. Né? Então, olha, aqui em Sobral, a maioria dos municípios da região, né? São Benedito é 40. Por quê? Porque lá se presume que o solo é mais fértil, então o módulo fiscal é menor. Enfim, tem uma tabelinha disso, né? Se você botar no Google tabela de módulos fiscais, você vai colocar o seu município e vai descobrir quanto é o módulo fiscal no seu município. Aqui na região, a maioria é 50 hectares. Então, aqui no município de Sobral, a grande propriedade rural é aquela superior a 15 vezes 50 hectares, né? Vai dar o quê? 250 hectares, né? Não, 250 não. Mais, né? 750, né? 750 hectares, é muita coisa. Uma propriedade maior que 750 hectares é muita coisa. A pequena propriedade rural é até 4 módulos fiscais, né? Isso aí é meu dia a dia na defesa do INSS, né? Eu pego muito processo de segurado especial, né? Que é o pequeno trabalhador rural e pescador artesanal. Aí para ser segurado especial tem que ter a pequena propriedade, que é até 4 módulos fiscais. Aí de 4 a 15 é a média propriedade. E para sofrer essa desapropriação tem que ser acima de 15, que já é a grande propriedade rural. Né? Então, a propriedade rural, pessoal, quando é que ela descumpre a sua função social? Quando ela é improdutiva, quando ela promove trabalho escravo, quando ela desrespeita o meio ambiente. Está tudo na Constituição. Certo? Tudo nesses artigos 183, 184, por ali. Então, essa desapropriação aqui, pessoal, a anterior eu disse que só quem faz é o município. Essa só quem faz é a União. Estado não faz e município não faz. Cheio de pegadinha. E essa também não é justa. Essa indenização, aliás, essa é mais injusta ainda. Porque você não vai receber em dinheiro, você vai receber em títulos da dívida agrária, né, porque é propriedade rural, e você vai resgatar esse dinheiro dessa indenização ao longo de 20 anos. A partir do segundo ano, no primeiro ano você não recebe nada. Então você vai resgatar ao longo de 20 anos. Então essa indenização não é justa, nem é prévia, nem é em dinheiro. Certo? E só a União quem faz. E a terceira forma de desapropriação específica, essa nem indenização tem. Não tem pagamento de indenização nenhuma.
É a chamada de desapropriação confisco ou confiscatória, né? O que acontece? Isso se aplica às propriedades em que acontecerem duas coisas. Ou plantação de drogas, né? Enfim, plantas psicotrópicas, né? Plantação de drogas. Qual? Isso aí é uma evolução. Existe uma tendência, né, de você permitir o uso de algumas drogas para fins medicinais, né? Isso é exceção. Isso é exceção. Essa norma aqui, ela continua existindo, continua válida. Se o poder público encontrar uma plantação de maconha numa propriedade, ele vai desapropriar. Ele vai desapropriar. Essa permissão para você plantar para fins medicinais é excepcional. Não é uma regra isso, tá? Não é uma regra, certo? Enfim. Então, pessoal, aqui é onde tem plantação ilegal, né? De plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Então, ou plantação ilegal ou trabalho escravo. Se for observado isso na sua propriedade, a sua propriedade será desapropriada. Na verdade, ela será confiscada, né? Porque o poder público vai tomar e não vai lhe pagar nada. Certo? Ele vai tomar e não vai lhe pagar nada. Ó, pessoal, essa desapropriação também só quem faz é a União. Assim como a rural. Que é só o município. Isso mesmo. Pronto. Essas são as 3 previsões específicas de desapropriação. Nesses 3 casos aqui, a indenização não é prévia, não é justa, nem é em dinheiro. Aliás, nesse último caso, nem indenização tem. Certo? Isso. Gente, esse dispositivo, esse decretozinho, pessoal, é o decreto-lei, a lei básica sobre desapropriação. Eu falei rapidamente dele na aula passada. Essa parte aí, ela cai muito em prova, porque você pergunta o seguinte: bem público pode ser desapropriado? Isso é muito polêmico e é muito cobrado em prova, viu? Pode desapropriar um bem da União? Olha, da União não, mas da administração indireta da União pode. Então, um bem da Caixa Econômica Federal, do INSS, da administração indireta federal pode. E tem um detalhe, pessoal, é assim, ó. Vamos falar primeiro só de União, Estados e municípios, só a administração direta, né? É assim, ó. Eu já falei várias vezes para vocês, né? Não existe hierarquia entre União, Estados e municípios. Um não manda no outro. E nem entre a lei federal, lei estadual e lei municipal. Mas existe hierarquia entre a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. Pronto. Beleza. Outra coisa que vocês vão aprender sobre isso agora. O órgão geral pode desapropriar do órgão regional e local. Ou seja, a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios. E os estados podem desapropriar bens dos municípios. Certo? Município não pode desapropriar bem nem dos estados nem da União, e os estados não podem desapropriar bens da União. Entenderam? Exatamente. Nesse caso é como se tivesse uma hierarquia. Exatamente. A ideia aqui é que os interesses nacionais são mais importantes que os interesses locais, né? Isso é verdade. Então, mas tem um detalhe, pessoal. Então, assim, resumindo, pode desapropriar bem público? Pode, bem público, desde que siga essa espécie de hierarquia, né? Vamos chamar assim. Vamos chamar assim. A outra coisa, para desapropriar um bem público tem que ter autorização legislativa. Fundamental isso. Para o poder público desapropriar um bem nosso, um bem particular, só precisa do decreto mesmo que declara o nosso bem de necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Não precisa de lei para desapropriar a nossa propriedade. Mas para desapropriar um bem público, precisa sim de lei. Tá? Beleza? Até aí? Ele só pode se for direto, né? Se for indireto. Eu vou explicar agora da administração indireta, calma. Então, vamos falar primeiro da administração direta, certo? Você compreendeu aí, né? A União pode desapropriar bem dos estados e municípios, os estados podem desapropriar bem dos municípios. Administração direta apenas, falando só disso, tá? Para haver essa desapropriação tem que ter lei. Então, veja, para o estado desapropriar um bem do município tem que ter uma lei estadual autorizando, certo? Isso tem que ter autorização legislativa, primeira coisa, beleza? Até aí tudo bem, né? Pronto. Agora vamos falar da administração indireta, que você estava dizendo.
É possível, sim, desapropriar bem da administração indireta. E nesse caso, não tem nada a ver a hierarquia. Não tem nada a ver em relação à administração indireta. Não tem nada a ver a hierarquia. Em outras palavras, pessoal, o município de Sobral pode desapropriar um bem do Banco do Brasil, que é a administração indireta federal. Entenderam? Por quê? Porque nesse caso da administração indireta não tem nada a ver a hierarquia. Entenderam? Só que precisa de duas coisas. Primeiro, lei, e lei eu já tinha falado, né? Precisa de lei. Mas nesse caso, pessoal, de um ente público desapropriar um bem de uma entidade por exemplo, mais ampla do que a sua, né? O município desapropriar um bem de uma entidade da administração indireta estadual ou federal, que é mais amplo do que o município, né? Para ele fazer isso, ele tem que ter a autorização do chefe do executivo da esfera de quem ele está desapropriando. Resumindo, na prática, para o município de Sobral desapropriar esse terreno do Banco do Brasil, ele precisa de autorização, sabe de quem? Além da lei municipal, ele precisa de autorização do presidente da República. Certo? Do presidente da República. Se o município de Sobral for desapropriar um bem, uma autarquia estadual, aí, enfim, está me faltando aqui na cabeça, enfim, de uma autarquia estadual. O município de Sobral vai desapropriar um bem de uma autarquia estadual. Precisa da lei e precisa também da autorização do governador do estado, que não é uma autarquia estadual. Entenderam, pessoal? Isso aqui chove nas provas. Tranquilo? A administração direta é União, estados e municípios, basicamente. Aí tem que ter a hierarquia. A União pode dos estados e dos municípios. Os estados podem do município, mas o município não pode dos estados, nem do federal, nem os estados podem desapropriar bem federal. Certo? Beleza. Para desapropriar bem de órgãos públicos, sempre tem que ter lei. Tá? Beleza. E no caso da administração indireta, não tem a hierarquia. Mas você tem que ter uma coisa a mais, que é a autorização do chefe do executivo referente à entidade que está sendo desapropriada. Certo? Só lembrar, para o município desapropriar do Banco do Brasil, por exemplo, ou da Caixa Econômica, tem que ter a autorização do presidente da República. Tranquilo? Governador do estado. Isso mesmo. Beleza, vamos seguir, pessoal. Gente, desapropriação indireta. O que é isso? É quando o poder público, na boa, feito gaiato, invade o seu terreno e começa a usar. Sem procedimento nenhum. Sem fazer nada. Sem nada de formalizar. Sem declarar interesse público, sem pagar indenização para você, sem desapropriar. Aí o que é que você tem que fazer? Ajuizar uma ação de desapropriação indireta. E nessa ação você não pode pegar o bem de volta, pessoal. Essa ação ela não tem cunho reivindicatório e nem possessório, né? Ou seja, se o poder público invadir o seu bem, a única coisa que você pode pedir é a indenização. Só isso. E aí você vai pedir a indenização onde? Numa ação dessa, ação de desapropriação indireta. E ela prescreve em 10 anos, pessoal. Tem uma polêmica sobre isso. Eu falo na nota de aula, mas eu vou logo, resumindo aí, é 10 anos o prazo para desapropriação indireta. Tá? Gente, pronto, enfim, é isso. Deixa eu ver mais aqui. Pronto, isso aí é o que eu acabo... eu falo, né? Prescrição 10 anos aí, eu digo. Eu acho que eu botei... Pronto, gente, os slides aqui, pessoal, eles estão resumidos, esses slides, mas, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A nota de aula de vocês, ela está um pouquinho mais detalhada do que esses slides. Ela está mais detalhada do que os slides. Tem mais coisa na nota de aula do que nos slides. Tá aqui, a gente coloca aqui, ó. Não. É bem menos do que isso, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui na nota de aula, né? Mas a gente vai resolver exercício agora, tá? Vamos resolver exercícios. Que apareceu uma propaganda aqui, grande David. David, o negócio sumiu? Não, é que tá devagarinho, né? Como é que é aqui? Como é que volta? Agora, aqui, né? Pronto. Entendi. Então eu vou colocar aqui a nota de aula. Vou colocar aqui na tela.
Tem pouca coisa que eu não falei, pessoal. Eu falo rapidamente aqui, ó. Tem uma coisa chamada predestinação. Vamos lá, predestinação. Vou explicar aqui. São poucas coisas que eu não falei. Vamos lá. É todo bem que pode ser desapropriado, só os bens que têm valor patrimonial. Porque existem bens que não têm valor patrimonial. A honra de uma pessoa não pode ser desapropriada, né? Então não é todo bem que pode ser desapropriado. O que mais? Ó, não, desapropriar qualquer bem de valor patrimonial, móveis ou imóveis, tá? Até animais também, né, podem ser desapropriados, tá? Semoventes, que a gente chama. Ó, esse resuminho que eu acabei de explicar para vocês, né? Ó, tá aqui, ó, não sei se dá para vocês lerem, mas eu botei, ó, segundo o STF, um município ou um estado pode, na verdade podem, né, enfim, desapropriar bens de uma entidade da administração indireta da União, ó, né? Desde que haja prévia autorização do presidente da República, que foi o que eu falei, certo? Eu acho que eu comentei na aula passada, pessoal, que, veja, quem que pode, talvez não aqui a competência legislativa, deixa eu aumentar o tamanho disso aí, para melhorar, né? Melhorar aqui para a gente ler. Melhorou, né? Ó, quem pode legislar sobre desapropriação? Só a União. Legislar, fazer a lei sobre desapropriação, só a União que pode. Quem pode declarar um bem como desapropriado? Viu? Todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Dizer, olha, o bem do Moacir tem utilidade pública. É preciso declarar isso para poder desapropriar. Se não tiver a declaração, não faz a desapropriação, né? Pronto. Então, agora, executar a desapropriação, pessoal, isso aí até uma empresa faz, se ela receber delegação do poder público. A Enel aqui é uma empresa privada e pode fazer desapropriação, basta receber a autorização do Estado, e ela faz. Inclusive, ela paga. Por exemplo, a Transnordestina, que é também uma concessionária, é uma empresa privada, ela faz desapropriação dessas linhas do trem, para passar o trem. E ela é quem paga é a Transnordestina, porque está dentro da competência executória. Aí a competência executória você não precisa nem ser ente público, tá? É isso. Enfim, pois não. Quando tem conflito desses entes, do Estado e do município aqui há uma tendência de prevalecer o Estado, sim. Porque os livros até falam, né? E eu falo na nota de aula, né? Eu falo, vem aqui eu falo. Ó, os interesses nacionais devem prevalecer sobre os regionais, os quais, por sua vez, devem prevalecer sobre os interesses locais. Então é por isso que, se tiver o conflito entre o Estado e o município, vai prevalecer o interesse do Estado, por ser um interesse superior ao interesse local. Enfim. Ó, gente, sim, eu também não vou falar tudo aí não, pessoal, porque eu quero falar só o que cai em prova, né? Vou falar aqui da predestinação, deixa eu ver aqui, ó, do procedimento aqui, o que é que tem de importante. Esse negócio das benfeitorias, talvez nem precise aprofundar, né? Mas vamos lá, vamos por partes aqui. O prazo de caducidade do decreto, bem facinho, facinho. Porque assim, quando você decreta o interesse no bem, você diz assim, o município diz, olha, o bem da minha amiga aqui é um bem de utilidade pública ou de necessidade pública ou de interesse social, né? Pronto, esse decreto, ele vai fundamentar a desapropriação. Só que a desapropriação tem um prazo para ser feita. Se passar 5 anos do decreto, esse decreto caducou. A gente diz que houve caducidade do decreto. Se passar 5 anos. E se for desapropriação por interesse social, aí não é 5 anos. Interesse social, o decreto caduca em 2 anos. Porque eu não falei que era necessidade pública, utilidade pública e interesse social, não falei? Se for desapropriação por interesse social, que é quando o poder público desapropria o bem para dar para a população, né? E nesse caso, o decreto caduca em menos tempo, ele caduca em 2 anos. Aí, o que acontece? Tem que emitir um novo decreto declarando o interesse social ou a necessidade ou utilidade pública, tá? Vamos lá, com o decreto que declara a utilidade pública do seu bem, o que acontece? Primeiro, o poder público pode penetrar no seu bem.
ele pode entrar no seu bem. Cuidado! Ele não vai tomar o bem de você com o decreto. Ele vai tomar o bem de você com a desapropriação. Inclusive, na desapropriação, a gente, quando ajuiza a ação de desapropriação, a gente pede a emissão provisória na posse. A gente declara a urgência e deposita o preço. A gente deposita o dinheiro e declara a urgência. Aí o juiz diz, então eu vou deferir a emissão provisória na posse, que é uma liminar que o juiz dá para o poder público, aí sim, tomar o bem de você. Tomar o bem. Mas cuidado, o decreto, ele autoriza que a administração pública entre no bem. Porque ela vai precisar entrar no bem para fazer o mapa, o projeto do bem, como é que diz? O levantamento plano altimétrico, enfim. Para ele poder fazer o mapazinho do bem, né? Como é que chama, rapaz? Faltando o nome agora. Croquis, mas era outro nome, enfim. E ele vai precisar, quando entrar com a ação de desapropriação, o poder público vai ter que apresentar os documentos do bem. Ele vai precisar entrar no terreno, medir o seu terreno. E ele só vai poder fazer isso se fizer o decreto. Então, a partir do decreto, o poder público pode penetrar no bem, mas ele não pode tomar o bem de você. Uma coisa é entrar e sair, outra coisa é tomar o bem. Para tomar o bem, ele vai fazer isso quando? Com a desapropriação. E ele pode pedir a liminar na desapropriação, que é chamada de emissão provisória na posse. Tá? Aí é interessante, porque a emissão provisória na posse, ela é uma antecipação da tomada do bem. E justamente por isso é que quando acontece a emissão provisória na posse, começam a contar uma coisa chamada juros compensatórios, que tem na desapropriação. Os juros compensatórios, eles servem justamente para remunerar você pelo fato de você ter ficado sem o seu terreno antes do tempo. Você ter perdido o terreno antes do tempo. Para isso que servem os juros compensatórios, tá? Vamos lá, gente. Aí eu mencionei o que? Se inicia o prazo de caducidade, eu já falei do decreto. A partir da declaração, né, que é o decreto que declara, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas pelo poder público. Não é, porque já pensou? Você sabe que o seu bem vai ser desapropriado, né? Aí você constrói uma piscina lá, constrói um monte de coisa voluptuária, coisa que não é necessária para poder o bem se valorizar. Aí o poder público não vai pagar isso não, de você. Só vai pagar a reforma que for necessária para o seu bem. Necessária ou útil, certo? Enfim, vamos lá, pessoal, objetivamente, porque eu quero falar do que realmente cai mais em prova, né? A predestinação, vamos lá, aqui eu falei, quero falar da predestinação. Pronto, 3 coisinhas aqui. Ó. Primeiro, desapropriação por zona. O que é isso? O poder público ele pode desapropriar o seu terreno e pode desapropriar ao redor do seu terreno também. Ele não é obrigado a desapropriar só onde ele vai usar. Por exemplo, ele vai desapropriar um terreno para construir uma praça. Ele pode desapropriar o terreno para construir a praça e os terrenos ao redor também. É chamada de desapropriação por zona. O que é que o poder público ganha com isso? 2 coisas. Ele pode se preservar logo, se resguardar para futura ampliação. Por exemplo, você vai desapropriar para construir uma estrada. Você desapropria logo o suficiente para duplicar a estrada no futuro, se for preciso. Então, essa é uma utilidade da desapropriação por zona. A outra é o poder público ganhar com a valorização desses bens. É porque, veja, se eu vou construir, você tem um lugar que não tem nada, os imóveis, os terrenos não valem nada, mas se você constrói lá um parque da cidade lá, os terrenos já vão se valorizar, não é? E o poder público pode desapropriar esses bens para quê? Para o poder público ganhar com a valorização desses bens. Tá? Eu menciono, desapropriação por zona, né? O que é isso? O poder público expropria a área maior do que a necessária com o fim posterior de ampliação, né? Ou então para alienar a área vizinha, a praça, ao parque da cidade, enfim, que se valorizar em decorrência da obra pública. Resumindo, pessoal, desapropriação por zona. Você desapropria mais do que o que você precisa, beleza? Beleza? Para a prova vocês precisam saber disso. Desapropriação por zona, desapropria mais do que o que precisa, certo? 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 Certo. Vamos lá, pessoal. Direito de extensão. Agora aqui é um direito para o particular, não é para o poder público, não. O que é o direito de extensão? Você tem um terreno, o poder público desapropria o seu terreno quase todo e deixa só um pedacinho que não serve para nada. Aí você diz, rapaz, para que eu quero isso aqui que sobrou? Isso aqui que sobrou para mim não vale nada.
é como se tivesse tomado de mim, uma vez que esse pedaço aqui ele não tem aproveitamento para nada. Aí o proprietário tem o direito de o poder público desapropriar tudo, inclusive o que sobrou. Entenderam? Aqui é um direito do particular de não ficar com um pedaço do bem que não serve para nada. Entenderam, pessoal? Certo? Ó, direito do expropriado de quê? De exigir o quê? Que a desapropriação e a indenização alcancem a totalidade do bem. Beleza? Isso é o direito de extensão. Predestinação, aqui é importante. O que é a predestinação? É quando o poder público ele desapropria o seu bem para fazer uma coisa e não faz. Então ele desapropriou o seu bem para construir uma escola e não construiu uma escola. Aí a questão a polêmica, pessoal, é se a predestinação dá direito à retrocessão. O que é retrocessão? É pegar o bem de volta. Então, se o poder público desapropriou o seu terreno para construir uma escola e não construiu a escola, você tem direito de pegar de volta o seu bem? Será que tem direito? Você não tem esse direito. Por quê? Porque o poder público ele vai dar outra destinação para o seu bem. A polêmica, pessoal, é quando a predestinação for ilícita. Veja, o que é a predestinação lícita? O poder público desapropriou o seu bem para construir uma escola e não construiu, mas construiu um hospital. Ou seja, está tudo certo, está tudo dentro do interesse público, não está? Então, o nome disso é predestinação, o nome disso é predestinação lícita. Agora, se o poder público desapropriar o seu terreno e não fizer nada, ou deixar cheio de lixo, ou doar para uma empresa particular esse bem, né? Enfim, vender para uma empresa particular, enfim, se o poder público fizer isso, aí a predestinação vai ser ilícita. E aí, na predestinação ilícita, pessoal, existe uma grande controvérsia se existe ou não o direito à retrocessão na predestinação ilícita. Mas assim, na predestinação lícita não tem polêmica nenhuma. Não tem polêmica nenhuma. Você não tem direito de receber seu bem de volta. Receber o bem de volta é chamado de quê, pessoal? Retrocessão. Retrocessão, pegar de volta. É retroceder, né? Epa, você pegou meu terreno, me devolva. Retrocede aí o meu terreno, né? Pronto. Gente, é isso. Pronto, falei o que era mais importante. Naquele caso, você falou que quando acontece a caducidade, né? Isso, do decreto. O poder público pode fazer outro decreto Pode. novamente. Isso. Qual é o prazo? Porque se confunde com essa predestinação ilícita ou não? Não se confunde, não. A predestinação já é depois que você desapropria, né? Você desapropriou e não fez nada, não fez o que prometeu fazer, tá? Gente, vamos para os exercícios, né? Vamos dar uma respirada e resolver o exercício. Eu queria falar tudo, me preocupa. Isso. Não tem prazo, não. Não, porque assim, enquanto houver interesse público no seu terreno, o poder público poderá declarar esse interesse público, né? Então não tem o prazo. Sobre a predestinação, é isso? Isso. O terreno já foi desapropriado. Aí a gente pode caracterizar como lícito ou ilícito, né? Isso. Porém, essa pessoa que já perdeu essa posse, por exemplo, do imóvel, né? Ela deve ter recebido uma indenização. Sim, com certeza. Aí, se ela faltar de fazer tem que devolver. processo, vai recuperar o terreno. Sim. Ela tem que devolver. Tem que devolver, sim. Eu atuei num processo de retrocessão, pessoal, foi julgado improcedente, foi julgado a favor da UFC. Tem um terreno ali perto do Zé Leiteiro, né, que o município de Sobral desapropriou e doou para a UFC. Para a UFC construir um campus da UFC em Sobral. Só que a UFC acabou não fazendo, porque eles receberam ali perto do Rainha da Paz, ali, Mucambinho, né? Não tem? Aí fizeram lá, e aí não fizeram nada lá naquele terreno. Só que aí o que é que eu aleguei? Olha, não fez ainda, mas vai fazer, é porque existe um projeto de ter uma universidade federal aqui, Universidade Federal da Zona Norte aqui, né? Que tramita no Ministério da Educação, só que está lá parado. Aí eu aleguei, olha, não houve ainda a utilização desse terreno, mas vai haver. Aí o juiz julgou improcedente o pedido de retrocessão, nesse caso aí, tá?
Pessoal, bora resolver as questões, que o interesse da gente é esse, né? Vocês acertarem as questões. Não adianta nada a gente ficar aqui. Bora lá, né? Vamos lá, vamos tentar, pessoal, tentar acertar. Vamos forçando aí para lembrar da aula passada também, que eu falei das outras formas. A desapropriação, ela é a forma de intervenção do Estado na propriedade que tem mais conteúdo para estudar. Mas aquelas que a gente viu na aula passada, servidão, requisição, tombamento, certo? Limitação administrativa, vamos ter que dar uma lembrada nelas, tá? Que elas também caem. Você errou? Você lembra daquele? Eu tenho que resolver, né, pessoal? O simulado com vocês, né? Vamos resolver o simulado com vocês. Ó, se assim... Eu achei que eu tava bala, né? Administrativo, o simulado foi assim. Eu botei questões assim. Bom, pessoal, mas a hora de errar é essa, né? A hora de errar é essa, né? Não, eu não sei. Eu não sei. Pois então vamos lá, vamos resolver a questão para a gente melhorar, então, né? Vamos lá. Acontece, né? Eu também... Ó, a confiança também é um problema, viu, pessoal? Eu fui fazer a minha prova do concurso da AGU, né? Eu era professor de direito previdenciário, eu era analista do INSS. E o pessoal do cursinho que eu fazia, tudo chegava para mim e dizia assim, rapaz, Moacir, se cair previdenciário, vai cair questão de previdenciário, tu vai dar um show, tu é professor de previdenciário. E caiu a questão de previdenciário, pessoal, e eu acertei 30% da questão de previdenciário. O excesso de confiança é desgraçado, né? Por exemplo, a questão de direito do trabalho, eu acertei muito mais do que previdenciário, e eu não me achava bom em direito do trabalho, ainda hoje não me acho, né? Enfim, mas acontece isso, acontece. Aconteceu comigo, eu achei o processo melhor do que o processo de trabalho. Pois é. Só para dizer isso aí, que o excesso de confiança às vezes é um problema. Mas vamos lá, pessoal, vamos aproveitar assim e agradecer se for para errar agora e acertar na prova, que seja assim, né? Que seja assim. Então, meus queridos, olá, boa tarde. Olha, vamos lá. OAB, ó. Que prova é essa aí, pessoal, da OAB, ó? A última prova da OAB. Vamos lá. A União, diante da necessidade de utilização... Dá para ver, não dá? Que texto enorme, né? A União, diante da necessidade de utilização do imóvel produtivo de Astrobaldo para fazer passar importante oleoduto. Vamos lá, ó. Tem um imóvel, você vai começar a lembrar do que eu falei na aula passada. Por exemplo, servidão é só imóvel, ocupação temporária é só imóvel. Falei na aula passada, você tem que lembrar, certo? Pronto, vai pegar o imóvel dele e vai fazer uma passagem para passar óleo, talvez no subsolo lá, enfim, é botar um cano lá para passar óleo por dentro do terreno do Astrobaldo, o nome do homem, né? Pronto. Fez editar um decreto que declarou de utilidade pública o bem lá do Astrobaldo, né? E determinou que a concessionária, que é uma empresa privada contratada pelo poder público, né? Do setor levasse a efeito a mencionada intervenção. Então, quem ia fazer essa intervenção era uma empresa contratada pelo Estado, quem ia executar, né? Pode, pessoal, a empresa executar? Pode. Ela não pode declarar, né? Pronto, e aqui diz, ó, e quem fez o decreto declarando foi a União, né? Então tá certo, tá tudo certo até aqui, né? Declarar o interesse social, a utilidade ou a necessidade pública é só a União, Estados e municípios que fazem. Agora, executar a desapropriação pode ser qualquer empresa, pode ser um concessionário, tá? Beleza. Na forma do contrato de concessão, de modo a instituir o respectivo direito real. Pessoal, na aula passada eu falei assim, a única forma de intervenção que é direito real é essa. Eu disse na aula passada. Vocês lembram? Você até falou. Você falou aqui. É a servidão. É a única forma de intervenção. Então essa questão, ela trata da servidão. Lembra que eu falei, ó, você vai usar o imóvel da pessoa para alguma coisa. Para botar a plaquinha com o nome da rua, vai usar o seu imóvel. Para passar o fio do telefone pelo imóvel. Para fazer uma passagem dentro do seu imóvel. Ela vai usar o seu imóvel para alguma coisa. É a servidão. A questão está tratando da servidão. Nós falamos disso na aula passada, né? Então, cadê onde é que eu estava aqui? Esse texto tão grande, né? Direito real de gozo para a administração pública. Pronto. Astrobaldo recusou-se
a permitir o ingresso de prepostos da referida sociedade no bem para realizar respectivas obras, o que levou a concessionária a ajuizar uma ação judicial, né? Uma ação específica, com pedido liminar de emissão provisória na posse. Certo? Porque eles não, o Astrobal não se meta aqui não entre aqui, foi preciso ajuizar uma ação judicial. Tá, para implementação do estabelecido no decreto, né? Que eles tinham que fazer esse oleoduto passando dentro do terreno. Pronto, pessoal, vamos lá. Letra A. A concessionária não poderia levar a efeito a intervenção do Estado na propriedade pretendida pela União, porque não pode exercer poder de polícia. A concessionária não pode executar isso aí, não? Ela não pode fazer a desapropriação, não? Pode, né? Declarar a utilidade do bem é que ela não pode, mas no caso aqui foi a União quem declarou. Então a letra A está certa? Está errada, né? A letra A. Beleza? Beleza? Executar, qualquer empresa pode. Tá? Enfim, exatamente. B de bola. A intervenção do Estado na propriedade pretendida é a requisição. É a requisição ou é a servidão? Lembra da requisição? Requisição, você lembra do policial perseguindo o bandido, né? Aí o policial, me dá teu carro aí, tem que ter uma situação de emergência ali, a pressa, a requisição, certo? E a requisição não é direito real. Direito real é só a servidão, certo? Certo? Tá no material de vocês, tudo isso. Oi? Quem foi? Isso, a requisição é direito pessoal. Todas as formas de intervenção aqui é direito pessoal. Só uma que é direito real, que é a servidão. Tá? Então não é a B, porque não é requisição, tá bom? C. O pedido de emissão provisória na posse foi equivocado, porque não é cabível o procedimento na ação de desapropriação, procedimento da ação de desapropriação na intervenção em comento, cuja modalidade é a servidão. Pessoal, vamos lá. O pedido de emissão provisória na posse foi equivocado. É que não tinha outra saída, viu, pessoal? O Astrobaldo não deixava o poder público ingressar no bem, né? Porque não é cabível o procedimento, né? Cuja modalidade é a servidão. Na modalidade é a servidão mesmo, tá? Vamos ver a letra D. O eventual deferimento da emissão provisória na posse importará no dever de acrescer juros compensatórios sobre a indenização que venha a ser determinada no processo. O que é que vocês acham, pessoal? É a D de dado. Aí é porque assim, como o Astrobaldo não deixava a empresa entrar, de jeito nenhum, foi preciso ajuizar a ação e pedir a liminar. Dizer, olha, me dê a liminar aí, seu juiz, né? Emissão provisória na posse para a gente entrar no bem, já que o Astrobaldo não deixou entrar. Tá? Mas é a servidão mesmo. Agora a D é a correta e eu falei aqui, né? Eu falo, nos slides eu não falo dos juros compensatórios, mas na nota de aula eu falo e falei aqui, né? Que a emissão provisória na posse, ela faz nascer os juros compensatórios. Para quê? Para compensar o fato de você ter perdido a sua propriedade antecipadamente. Certo? Então vai ser a D de dado a resposta, tá bom? Vê se o gabarito não se enganou aqui, pessoal, rapidamente. Não, é a D mesmo, né? Não é simples não, é D de dado. D de dado. E a emissão provisória na posse não é uma coisa só da desapropriação, é um pedido que você faz para o juiz. Isso pode acontecer em outro tipo de processo, não é só da desapropriação, tá? Por isso que a C está errada também, certo? A D é que está correta. Pessoal, não está fácil não foi fácil não. Mas vamos lá, né? Dava para acertar se fosse pegar de novo a questão dessa? Pronto. Pois vamos fazer outras. Não, pois vamos testar agora que tem outras. Eu acho que eu nem li. Pois vamos testar agora que tem outras. Vamos lá. Outro exame da OAB recente, o 31º, né? Vamos lá, outro recente. Vamos lá. Vamos nos concentrar para vocês tentarem responder, para nem precisar de mim. Vamos tentar. Diante da necessidade de construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada em terreno rural de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, tipo o Banco do Brasil, eu até falei aqui, né? O município quer desapropriar um bem de uma sociedade de economia mista, tipo o Banco do Brasil. Pronto. O Poder Legislativo local fez editar uma lei. Pronto, tem que ter a lei, né? Eu falei, né? Pronto. Perfeito. Para declarar desapropriação por utilidade pública, beleza. Após autorização por decreto do Presidente da República, beleza. Sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes do Executivo, né, o prefeito e o presidente, né,
Foi realizado acordo e deu certo a desapropriação, tal, beleza. Vamos marcar a alternativa correta. Vamos lá. A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo município alfa, porque os bens federais não são expropriáveis. Pode não, pessoal, o município desapropriar do Banco do Brasil? Eu falei que a administração indireta pode, lembra? Que aí não tem esse negócio de hierarquia não, entre a União, Estados e município. Se for bem da administração direta da União, aí o município não pode não, veja. Se o bem fosse da União, o município não poderia desapropriar não, entenderam? Porque se for administração direta, aí tem a hierarquia. Certo? E indireta pode. Exato. Isso, perfeito. Isso mesmo. Então, B de bola, vamos lá. A iniciativa do Poder Legislativo do município alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos necessários para sua efetivação. Perfeito, é isso mesmo. Tá correto, vai ser a B. É isso mesmo, tá tudo certo lá. Vamos ver o erro das outras, tá? A intervenção na propriedade em tela não pode ser ultimada na via administrativa, mediante acordo. Pode, pessoal. A desapropriação ela só vai para a justiça se você não concordar com o poder público. Você, olha, eu não quero... Você me ofereceu uma indenização muito pequena, meu imóvel vale mais. Aí o poder público tem que ajuizar a ação de desapropriação, tá? D de dado. O município não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública? Tem. Não, e se for de um particular, o município também tem, né? De qualquer particular, enfim, qualquer empresa, qualquer pessoa. Isso, e seria por decreto, isso mesmo. Então vai ser a B de bola, certo? Beleza? Bora mais uma, vamos lá. Que textões, né, pessoal? Um textão danado. O povo vai gostar de texto grande, né? Pior que é uma tendência, viu? Assim, a 20ª questão você já está cansado. Isso. É vero. A 20ª aqui eu já está cansado. Vamos lá. Virgílio é proprietário de um imóvel. Olha, pessoal, assim, no momento de aperreio na prova, você olha só o final. Vamos ver aqui, ó. Numa situação de desespero. Você olha aqui o final, é para marcar o quê? É para marcar a alternativa correta, então esqueça o texto. Isso numa situação de desespero. Porque, certo? Enfim, mas aí não é o ideal. Não, eu digo porque assim, eventualmente dá certo isso. Na situação de desespero, eventualmente dá certo. No caso de você não ter outra saída. Sim. Vamos lá. Virgílio é proprietário de um bem imóvel cuja fachada foi tombada pelo IFAM, certo? Autarquia Federal. Aqui a gente vai falar do tombamento. Você vai ter que lembrar do que nós falamos do tombamento, tá? Tombamento é o quê? O poder público intervém no seu bem para você preservar o seu bem. O bem continua sendo seu, você pode vender o bem, mas você tem que preservar o bem. Se o bem estiver se destruindo, você tem que cuidar do bem. Agora, o bem está se destruindo e você é pobre, não tem condições de pagar, aí você pode pedir ao poder público que o poder público pagar a reforma para você. Não, o tombamento pode ser só da fachada e pode ser total. O poder público vai dizer o que do seu imóvel que tem valor histórico, artístico. Quando é o poder público que entra, geralmente é só a fachada. Sim. Pois é, então o poder público quer que você cuide do seu bem. Por exemplo, você quer reformar o seu bem. Peraí, o município, peraí. Você vai reformar, você vai alterar o bem? Peraí, você pode estar estragando o bem. Tem que ter autorização. Pronto. Então, para você mexer no bem, tem que pedir autorização ao ente público, tá? Ao poder público, certo? Enfim, o tombamento é basicamente isso, pessoal. O seu bem tem valor cultural, não toma a propriedade de você. Você tem que preservar o bem. Se tem que preservar, tem que cuidar. Não pode mexer no bem. Para mexer, tem que ter autorização do poder público. Se o bem estiver se destruindo, você tem que reformar o bem para manter o bem, né? E aí, se você for pobre, o poder público pode pagar para você. Só isso que você tem que saber de tombamento, nada mais, tá? Pronto, o logradouro, né, a rua em que o imóvel está localizado, foi assolado por fortes chuvas que comprometeram a estrutura da edificação, a qual passou a apresentar riscos de desabamento.
Pronto, o imóvel lá está caindo, né? Está perigando cair, certo? Em razão disso, o vigílio notificou o poder público e comprovou não ter condições financeiras para arcar com os custos da obra, né? Pronto. Certo. Pronto, é para marcar a correta, pessoal. Vigílio poderá demolir o imóvel? O bem de valor cultural vai destruir o bem? Derrubar? Não, não poderá. B de bola, né? A autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada às expensas da União. Pronto. É o que foi tombado, vai ser recuperado. Como ele é pobre, a União vai pagar. E o IFAM é federal, pronto, é isso. Certo? Vamos ver o erro das outras. Somente vigília é obrigado a arcar com os custos. Não, exatamente o contrário. Se ele é pobre, o poder público vai pagar. Né? D. As obras necessárias deverão ser realizadas por vigília, independentemente de autorização. Se for assim, o vigílio vai fazer o que ele quiser lá. Onde tem valor histórico, ele vai botar lá um desenho de coisa moderna, vai mudar a arquitetura. Então, B de bola, não era difícil essa, né? Não era difícil essa, né? Caiu, ó, tá aí, ó. Foi o 31º, esse foi o 29º, né? Vai Vamos lá, mais uma. Mais uma, vamos lá. É isso aí. Vamos lá, mais uma, pessoal. O poder público com fundamento. Essa lei é a lei dos serviços públicos. Aquela primeira matéria que a gente estudou, que eu vim aqui com o chapéu, com o violão. Antes da prova, a gente tem que cantar aquela musiquinha de novo, que aquilo ali é a matéria que mais cai, certo? Dessa vez caiu na primeira e na segunda de direito administrativo a música. Antes da prova, viu? Vamos cantar de novo. Eu tenho que gravar, pessoal. Aliás, eu estou devendo gravar essa música para entregar para vocês escutarem, né? Escutarem. Vai assistir a prova, vai fazer a prova ouvindo no carro a música, né? Só mesmo. Vamos fazer isso. Antes do aulão do dia D, antes da prova, eu faço isso. Já tá em cima, né? Mas ó, a letra eu já dei pra vocês, não dei? Está no material, né? A letra da música. Eu vou pedir pra Ingrid mandar de novo. Viu, David? Você pede pra Ingrid mandar de novo a letra da minha música sobre serviços públicos. Certo? Beleza? No Telegram do curso, né? Maravilha. Vamos lá. Então, o poder público, com fundamento nessa lei aí, que trata das concessões e permissões de serviço público, né? Pretende conceder à iniciativa privada uma rodovia que liga 2 grandes centros urbanos. Pronto, ele vai fazer uma licitação para contratar uma empresa para cuidar dessa estrada aqui, que vai ligar 2 regiões aí, certo? O edital, publicado em maio de 2018, previu a duplicação das pistas, né? Duplicação, e a obrigação de o futuro concessionário, ou seja, a empresa que ganhar a licitação, ela teria que desapropriar os terrenos necessários a ampliar a estrada, certo? Pronto. Por se tratar... Veja, vamos lá, pessoal. O poder público, com fundamento, pretende conceder à iniciativa privada uma rodovia. O edital, publicado em maio de 2018, o edital da licitação, né? Previu a duplicação das pistas e a obrigação de o futuro concessionário desapropriar os terrenos, certo? Por se tratar de projeto antigo, o poder concedente já havia declarado em janeiro de 2011 a utilidade pública. Vamos lá. A utilidade pública foi declarada em janeiro de 2011. E nós já estamos quando aqui? Já houve a caducidade, não houve? Que são 5 anos. Houve a caducidade. Beleza. Já vai ajudar a acertar, né? Vai ajudar a acertar. Pronto. Marcar a alternativa correta. Vamos lá. O ônus das desapropriações necessárias à duplicação da rodovia não pode ser do futuro concessionário, que é a empresa. Tem que ser do poder público. A empresa não pode executar a desapropriação, não? E pagar é executar a desapropriação. Inclusive, eu falei aqui, a Transnordestina é quem está fazendo as desapropriações para fazer essa linha do trem e ela é quem paga a indenização, certo? Então,
a questão de executar a desapropriação, a empresa pode fazer numa boa, tudo em matéria de execução. Até ajuizar a ação de desapropriação, ela pode. E pagar a indenização da desapropriação. Se a obrigação for dela de pagar, prevista no contrato de concessão, ela vai ter que pagar. Quem vai ganhar dinheiro é ela, com o pedágio que ela vai cobrar dos carros, né, e motos, enfim. Tá? Beleza, pessoal? Mas, assim, tá errada. Tá? Mas daria para você, ó, o ônus das desapropriações não pode ser da empresa concessionária. Não? Pode ser não? Pode ser dela, certo? Você lembra que a Transnordestina é uma empresa e ela é quem está pagando a indenização para esse povo que morava perto da linha do trem, tá? E a Transnordestina não é do poder público, ela é só uma empresa comum que ganhou a licitação e está cuidando das dessas linhas férreas, né? B de bola. O poder concedente e o concessionário, né, a empresa concessionária, só poderão adentrar os terrenos necessários à ampliação da rodovia após a conclusão do processo de desapropriação? Não. O decreto que declara o interesse social, ele já permite que você penetre no imóvel para medir, fazer os cálculos lá do terreno, já permite. Agora, tomar o imóvel mesmo, tem que ajuizar a ação de desapropriação e pedir a emissão provisória na posse. Mas não precisa terminar o processo de desapropriação, não precisa a conclusão. É saber muito eficaz, porque quando eles adentrar, você já cansado, né, já imagina que pronto, já é isso. Pronto, você tem que fazer aquela distinção que eu falei. Uma coisa é entrar no terreno para medir o terreno, fazer a planta do terreno. Acho que fazer o croquis era a planta, né? Enfim. Isso. Se tivesse mais específico, era melhor. Né? Sim. Adentrar no terreno, a gente pensa que já é. Sim. A intenção é Pronto. Mas, ó, adentrar não é tomar a posse, né? Enfim, eu vou adentrar na sua casa não significa que eu vou tomar a sua casa porque eu vou entrar lá, né? Mas é isso. Enfim, então a B está errada. Vamos ver. C. O decreto que reconheceu a utilidade pública dos terrenos caducou, sendo necessária a expedição nova declaração de utilidade pública. D de dado. A declaração de utilidade pública não... Aliás, a declaração de utilidade pública pode ser emitida tanto pelo poder concedente quanto pelo concessionário. A declaração de utilidade não. Exato. Só execução. Maravilha. Pronto. Tranquilo? Temos quantas aí? Mas vamos lá, tem mais. John... David, temos quanto tempo? Beleza, então vamos apressar aqui. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública de determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que incluiu o imóvel de Ana. A proprietária aceitou o valor, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa, porque ela aceitou o valor, não precisou de ação judicial, né? Beleza. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência, né, da instalação de uma creche. Resumindo, pessoal, o poder público ia construir um hospital. Mudou de ideia e fez uma creche. Como é que chama isso aqui? Predestinação lícita. Bom, vamos logo marcar. Já entendemos a questão. Pronto. Letra A. Ana deverá ajuizar a ação de retrocessão para pedir o imóvel de volta. Ela vai conseguir, né? Beleza, ela não vai, já sabe que a A está errada, mas vamos ver o resto. Considerando que o município não possui competência para atuar na educação infantil, possui, né? De modo que não poderia alterar a destinação do bem expropriado. Pode alterar, se for para outra destinação de interesse público, pode alterar. Não é isso que nós vimos? Não é? Maravilha, isso. B de bola. Cabe a Ana buscar a anulação do acordo, que deveria ter ajuizado a indispensável ação de desapropriação para consumar tal modalidade. Não, pessoal, a ação de desapropriação ela só é necessária se você não concordar com o valor. Tá? A maioria das desapropriações que o município de Sobral faz é amigável. Ele chega, oferece o valor, o povo aceita, e acha é bom e vai embora feliz. Tá? C. Você disse que essa era a correta, né? Vamos ver. O ordenamento jurídico não autoriza que Ana impugne a desapropriação amigável acordada com o município, porque a nova destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público. Isso mesmo, a caracterizar a predestinação lícita. Vai ser assim. Vamos ver o erro da D. Ana deverá ajuizar a ação indenizatória
em face do ente federativo, com base na desapropriação indireta. Pessoal, a desapropriação indireta é quando o poder público invade o seu terreno sem fazer nada. Aqui não houve a desapropriação? Houve a desapropriação, ele ofereceu dinheiro, formalizou, fez acordo com você. Então, se você lembrar da desapropriação indireta, você lembre que o poder público invadiu o seu terreno sem fazer nada, sem dizer nada e sem pagar nada. Aí você ajuiza a ação de desapropriação indireta pedindo indenização. Pronto, cadê? Considerando que o município não pode conferir finalidade... ainda está errado, que ele pode. Se for outra finalidade de interesse público, ele pode. Como é o caso, né? Ia fazer um hospital, resolveu fazer uma creche. Pronto, está tudo dentro do interesse público. Pessoal de casa, tá tudo bem aí? Tudo tranquilo? Dona Mariane, minha querida, tá tudo bem? Maravilha, maravilha. Pronto, vamos fazer mais um aí. Em novembro de 2014, Josué decidiu gozar um período sabático. Né? Foi descansar, sumir do mundo, né? E passou, a partir de então, depois da OAB, vocês podem ter um período sabático. Nossa, E a partir de então, vamos lá, e passou, novembro de 2014, né? José decidiu gozar um período sabático e passou, a partir de então, 4 anos viajando pelo mundo. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que um terreno de sua propriedade havia sido invadido em setembro de 2015 pelo município Beta, que nele construiu uma extração de tratamento de água e esgoto. Tá tratando de quê isso aqui? Indireta, exatamente. Pronto. Dá para na lata marcar, pessoal, qual é a correta? Na lata aí, qual é a resposta? D de dado? Pronto, D de dado. É pertinente o ajuizamento de uma ação indenizatória com base na desapropriação indireta diante da incorporação do bem ao patrimônio público pela afetação. Ou seja, o poder público tomou de conta do bem e está usando para o serviço público. Ele afetou o bem a um serviço público. Aí, meu amigo, afetou, você não pode pedir o bem de volta. Você não pode pedir o bem de volta. Tá? Vamos ver o erro das outras, rapidamente. Deve ser ajuizada uma ação possessória. Gente, a ação possessória é para pedir o bem de volta. Você vai pedir o bem de volta? Não vai pedir o bem de volta. Tá? Diante do esbulho cometido pelo poder público municipal. Até houve o esbulho, mas não vai caber a ação possessória. Você não tem direito de pegar o bem de volta. B. Não cabe qualquer providência. Cabe você ajuizar a desapropriação indireta e pedir indenização. Não é isso que cabe? C. Impõe-se que Josué aguarde que o bem venha a ser destinado pelo município a uma finalidade alheia ao interesse público, para que somente então possa pleitear uma indenização em juízo. Não, pessoal, vamos lá. O poder público tomou o seu bem para fazer uma coisa boa, vamos supor. Quer dizer que porque o poder público tomou o seu bem para fazer uma coisa boa, você não tem direito de indenização? Tem, né? O poder público pegou o meu bem para fazer um hospital, disse, tudo bem, poder público, palmas para você que vai fazer um hospital, mas eu estou perdendo meu bem, eu quero minha indenização. Então, assim, não interessa qual é a finalidade que o poder público vai dar para esse bem que ele desapropriou, ele tem que pagar a indenização para você. Certo? Tranquilo, dona Mariane? Pois não. Não, aí pronto, aí ele colocou para confundir, colocou para confundir. Não, 10 anos é o prazo de prescrição da desapropriação indireta, é 10 anos, eu falei aqui, né? O poder público invadiu o seu terreno, você tem 10 anos para pedir a indenização. Tá, é isso. Isso, desapropriação, o prazo... A caducidade do decreto que declara o interesse público, a utilidade pública ou o interesse social do bem. O prazo é de 5 anos, mas no interesse social é 2 anos, se for interesse social. É isso. É isso. Vamos lá, mais uma, rapidamente. O Estado X pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um terreno, um imóvel com a área necessária. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União. O Estado desapropriar, a União, a administração direta, pode? Não pode. Maravilha. Então vamos lá, né?
Dá para marcar na lata também essa aí? A União pode desapropriar imóveis dos estados? De cima para baixo pode, né? Atendidos os requisitos previstos em lei, mas os estados não podem desapropriar. Letra A, morreu. Letra A. Vamos ver o erro das outras. Para que haja desapropriação pelo estado X, é imprescindível que este ente federado demonstre em ação judicial estar presente em interesse público. A B é só uma casca de banana. Ainda que prove o interesse público, o estado não pode desapropriar bem da administração direta da União. Certo? Porque se eu estou falando da administração direta, tem a hierarquiazinha. Tá? C. A desapropriação é possível? Não é possível. Não é o Estado desapropriado da União. Não é. Né? Mas deve ser precedido de autorização legislativa. Tem que ser precedido de autorização legislativa. Se fosse, né? Mas não é possível. Tá? Porque eu disse, se for desapropriar bem público, tem que ter lei. Mas é que nesse caso não pode. E a D, a desapropriação é possível? Não é possível. Né? Enfim, não é possível. É isso. Até tem que ter lei, mas não é possível a desapropriação. Tá? Beleza? Podemos ir mais uma? Vamos lá. O município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas que abalaram a estrutura de diversos imóveis. Pronto, choveu, tem uns imóveis ameaçando cair, tal. Especialmente se não houver a imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Certo. Beleza, tem que limpar os terrenos, senão vai desabar as encostas e vai destruir os imóveis lá do povo, a casa do povo. Diante do iminente perigo público, pessoal, quando fala em perigo público, tem alguma forma de intervenção do Estado que a gente lembra imediatamente? Perfeito, requisição. Você lembra do policial tomando o carro da pessoa para correr atrás do bandido, situação de perigo, né? Você vai lembrar da requisição. Certo? Vamos lá. Poder público. Diante do iminente perigo público, a residências e a vida das pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta do seu patrimônio para realizar as medidas de contenção. Pronto. O poder público precisa do trator, da caterpilha, né? E vai pegar de alguém para fazer aquele serviço. Ele pode fazer isso e tem que fazer hoje, porque as casas vão desabar. Como é que chama? Requisição. E cadê, ó? Beleza? Pronto. Se houver dano, se o trator dele voltar com algum dano, aí ele recebe indenização. Certo? Não interessa. Se o combustível era dele, ele recebe indenização por isso, se o combustível for dele. A gente viu até aqui, né, que na requisição a indenização é posterior, porque você tem uma situação de emergência, você só recebe a indenização depois. E ela é condicionada, você só recebe se você sofrer um prejuízo. Se o seu bem for devolvido de maneira perfeita, do jeito que estava antes, não tem indenização. Pois é, a indenização seria pelas perdas e danos, né? Seria por isso, tá? Sim, não, tendo prejuízo, ele vai receber indenização sim. Tendo prejuízo, ele receberá. Vamos lá, penúltima, rapidamente. Quantos minutos temos? 5, vai dar tempo. O Estado Beta pretende estabelecer ligação viária entre 2 municípios contíguos. Pronto, o Estado quer emendar 2 municípios, né? Fazer uma estrada. Pronto. Para tanto, mostra-se necessária a desapropriação por utilidade pública de bem de propriedade de um dos municípios. Ó, agora é o Estado desapropriando o bem de um município. Pode? Na boa. Mas precisa de quê? Lei. Perfeito. Ah, pessoal, é só marcar. Vocês já vão saber aí. Pode responder na lata. Vamos lá. Vamos ver. O Estado não tem competência para desapropriar bem do município? O Estado tem, né? De cima para baixo pode, né? B de bola, o Estado Beta não tem competência para desapropriar bens públicos? Não tem não, o Estado? Tem, claro que tem. C de casa, o Estado Beta poderá desapropriar sem qualquer providência. Não, ó, D de dados, você teria acertado, né? Enquanto o Estado Beta poderá desapropriar mediante a respectiva autorização legislativa, que é a lei. Muito bem. Vamos à última. Acho que o tempo deu certinho aqui, né? O município W... Durante a construção de avenida importante... Pessoal, esse é um dos temas que mais cai. A gente está estudando aqui, eu tenho até medo de estar apressado demais. Porque os temas que nós estudamos nas aulas aqui são os temas que mais caem nas provas de direito administrativo. Certo? Serviços públicos, aquelas 2 primeiras aulas lá, né? Cai muito. Esse tema aqui é um tema que é pequeno,
a gente conseguiu ver o tema completo em 2 aulas, esse tema aqui. Em 2 aulas nós vimos o tema todinho e resolvemos exercício. Quer dizer, para mim foi produtivo, mas vocês têm que lembrar, revisar, né? Aquela primeira aula lá de serviços públicos tem que dar uma revisada, pegar o material, dar uma revisada, pegar a musiquinha. Olha, eu enviei, mas eu envio de novo. Por cautela, eu vou enviar de novo, tá? Por cautela, o que mais cai, tá? Beleza, pessoal. Então vamos lá, o município W, pronto. O município W é outra, né? Município W, durante a construção de avenida importante, ligando a região residencial ao centro da cidade, verifica a necessidade de ampliação da área a ser construída. Certo, durante a construção de uma avenida, pronto. Então ele foi construir a avenida e verificou a necessidade de ampliar aquela avenida, certo? Mediante a incorporação de terrenos contíguos à área já desapropriada. Então, ele ia desapropriar a área da avenida e resolveu desapropriar mais do que isso. Alguém lembra que eu falei aqui? Por zona, perfeito, desapropriação por zona. A fim de permitir o prosseguimento das obras. Beleza, assim expede novo decreto de desapropriação, declarando a utilidade pública dos imóveis indicados, adjacentes, né, do lado, ao plano da pista, enfim, o que está ao redor da avenida lá. Beleza, então pronto, vamos lá. Qual é a resposta, pessoal? O que o município fez aí, está errado o que o município fez? Está certo, né? Ele pode fazer isso, né? Então, vamos ver a A. É válida a desapropriação pelo município de imóveis a serem demolidos para a construção da obra pública, mas não a dos terrenos contíguos? Pode sim, pode desapropriar os vizinhos também. Vamos ver a C ou D, vamos lá. Vamos ver a C. É válida no curso da obra a desapropriação pelo município W de novos imóveis em área contígua necessária ao desenvolvimento da obra? Sim, vai ser a letra C, tá? B está dizendo que não é válida sim. Vamos ver aqui a D, o erro da D. Alguém falou que era a D, vamos ver o erro da D. Em relação às áreas contíguas, né, vizinhas à obra, a única forma de intervenção estatal da qual pode se valer o município é a ocupação temporária. Vocês lembram da ocupação temporária? É só lembrar do dia da prova do concurso de vestibular, que você usa o prédio lá do Luciano Feijão, o poder público usa o prédio do Luciano Feijão para vocês fazerem a prova lá. Pronto, é uma ocupação temporária, certo? Ocupação temporária é só imóveis. Servidão e ocupação temporária é só imóveis. Aqui não tem nada a ver com ocupação temporária, pessoal. O poder público não quer isso. Ele não quer ocupar esse bem para fazer alguma coisa e devolver. Na ocupação temporária, você nem toma o bem da pessoa, você pega emprestado para usar um dia e devolve, né? Tá? Sim, vai ser a C, ó. Tá aí o gabarito, pessoal, ó. 10ª letra C, certo? O gabarito está no final, era isso que tínhamos, né? Boa aula aí para vocês. Sigamos.